Ei pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo joinha? Espero que sim, espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam também estudando, né? E eu estou com saudade de vocês, saudade da gente compartilhar alguns momentos da nossa manhã juntos. E aí, vocês têm acessado a plataforma, têm feito as atividades? Se você está vendo esse vídeo, avisa seus colegas que tem atividade lá na plataforma. E aí, já aproveitando, galerinha, eu gostaria de falar com vocês que eu vou agendar a nossa aula online para segunda-feira, tá bom? Então, segunda-feira, às 8 da manhã, nós temos um encontro marcado para poder discutir sobre o nosso novo conteúdo, para a gente tentar dar uma sequência, para a gente não ficar muito atrasado nas nossas matérias, tá bom? Então, por favor, avise seu colega. Se você está vendo esse vídeo, avisa ele. Segunda-feira, às 8 horas, nós temos um encontro marcado na nossa plataforma, na nossa aula online. E para que isso aconteça, eu preciso que você copie a matéria que eu deixei lá no portal sobre as operações com monômios, ok? Eu preciso que você copie, preciso também que você faça a atividade que eu vou deixar proposta amanhã no portal, para que na nossa aula online eu possa tirar dúvidas, a gente vai corrigir os exercícios juntos também, tá bom? Então, para segunda-feira, será esses dois momentos, de esclarecer as dúvidas e de corrigir a atividade. Então, por favor, para que tudo fique bacana, eu preciso que você faça essas duas coisas. Copie a matéria e tente fazer o exercício. Beleza? Então é o seguinte, galerinha, lá no portal, eu deixei esse arquivo aqui para vocês, tá bom? Sobre a nossa matéria, que nós vamos dar sequência, e aqui eu ainda coloquei o recadinho para vocês, ó, sobre a nossa aula online da segunda, tá bom? Então, essa matéria que eu deixei lá para vocês, dando sequência, né, ao que a gente estava estudando lá na sala. Se você olhar aí no seu caderno, nós falamos sobre adição e subtração de monômios, e agora nós vamos falar sobre multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, tá bom? Que aí a gente encerra essa parte de monômios e entra na parte de polinômios. Então, é o seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre esse arquivo, vou tentar explicar de uma forma, do meu jeito, como vocês estão acostumados lá na sala, para que aí você tente fazer as atividades e, surgindo dúvidas, falaremos sobre elas na segunda, tá bom? Então, é o seguinte, o primeiro aí é sobre multiplicação e divisão de... Então, é o seguinte, quando nós fizemos adição e subtração, não sei se vocês estão lembrados, mas eu falei que só podia somar ou subtrair monômios que eram semelhantes. O que é ser semelhante? É ter a mesma letra com o mesmo expoente. Então, para quem não está lembrando, segue aí novamente. Ser semelhante é ter a mesma letra e o mesmo expoente. Se um é x elevado a 2 e o outro é x elevado a 3, isso não é semelhante, porque tem a mesma letra, mas não tem o mesmo expoente. Então, para a gente juntar na soma e na subtração, tinha que acontecer essas duas coisas. Quando nós chegarmos na multiplicação e na divisão, já não precisa desse critério mais. Então, você nem precisa preocupar se a letra e o expoente é igual. Nós vamos conseguir operar de uma maneira tranquilinha, porque a multiplicação e a divisão, ela não exige que os monômios sejam semelhantes, tá bom? Então, é o que eu coloquei aqui para vocês, ó. É possível obter o produto ou o quociente, ou seja, multiplicar ou dividir, dois ou mais monômios, e não precisam ser semelhantes, tá bom? Então, como que a gente faz isso? Olha, para multiplicar ou dividir, ó, o método basta você multiplicar ou dividir os coeficientes. Coeficientes é o número, tá? Para quem não sabe o que é, também tem lá no caderno. A gente escreveu lá no início da matéria o que é coeficiente e o que é parte literal, tá bom? Então, você multiplica ou divide os números e depois multiplica ou divide a parte literal, que é a parte das letras. E aí, para a gente mexer com essa parte das letras, nós vamos recorrer à nossa matéria de potenciação. Lembra? Potências de bases iguais.
Aí, se for multiplicar, você soma. Se for dividir, você subtrai os expoentes, tá bom? Então, vamos por partes. Aqui na letra A, eu coloquei uma multiplicação de dois monômios e tá vendo que eles não são semelhantes, ó. Um é x elevado a 1, o 1 não precisa escrever, e o outro é x elevado a 3, que também não precisa, o 3 escreve, deleta, gente. Então, é o seguinte, número com número, 5 vezes 4, 20. E aí, multiplicação de bases iguais, o que é a base? X e x. Então, nós vamos somar os expoentes, ó. 1 com mais 3 deu 4. Então, o resultado é 20x elevado a 4. Então, multiplica-se os números e usa a propriedade da potenciação nas bases iguais, tá bom? Letra B. Aí, eu coloquei uma parte literal com duas letras. Ó, tá vendo que aqui é A3 e aqui é A2? Não são semelhantes, mas não tem problema, porque é multiplicação. Então, número com número, 6 vezes 3, 18. E aí, nós vamos tratar as letras separadamente. Então, eu vou juntar A com A e B com B. Então, A3 com A2. Como é multiplicação, soma os expoentes. Então, 3 mais 2 está aqui. E agora, vamos para a letra B. Multiplicação também, de mesma base, base uma vez e soma. Ó. Aqui, como não tem expoente, é 1, lembra? 1 com mais 3, então dá 4, ok? Então, ficou 18A elevado a 5 e B elevado a 4. Super simples, não tem segredo nenhum. Letra C. Se tiver bases negativas e uma positiva, não tem problema, gente. Faz a regrinha do sinal que nós já aprendemos lá no 7º ano. Ó. Menos vezes mais é menos. 4 vezes 7, 28. Aí agora eu vou fazer as letras. Tá vendo que aqui é M e aqui é N? Não tem nenhuma letra igual. Então, o que você faz? Só repete. Então, repete um M3 e repete um N5, tá bom? Então, quando não tem igual, você não tem nada o que fazer. É só multiplicar os números e repetir a letra, tá bom? Aqui, você vai fazer a regrinha de sinal. Menos vezes menos, mais. 11 vezes 5, 55. Vamos tratar as letras, ó. P com P. Só que aqui não tem P. Então, você vai copiar de novo. Aqui tem Q. E aqui também tem Q. Então, o Q uma vez. E como é vezes, você vai somar os expoentes. Então, 1 mais 3, 4. E o P, como não tinha ninguém, você repete ele, tá bom? Então, se não tiver, repete. E o que tiver, você usa a propriedade, tá bom? Agora, na letra E, nós vamos trabalhar a divisão. Então, mesma coisa. Número com número, coeficiente com coeficiente. Então, 27 dividido por 3 é 9. E aí, lembra, divisão de bases iguais. Aqui é x e aqui também é x. Então, você conserva a base e, na divisão, você subtrai os expoentes. Então, 9 menos 5 deu 4. Belezinha? Aqui também eu coloquei uma divisão com duas letras. Então, número com número, 60 dividido por 2, 12. Aqui é 5. E aí, vamos lá. A com A, tá bom? A elevado a 7 com A elevado a 5. Então, divisão, subtrai. E B com B. B elevado a 3 menos, quando não tem expoente, é 1. Então, aqui nós fizemos menos porque é divisão. Então, 7 menos 5 deu 2, e 3 menos 1 deu 2. Então, 5A ao quadrado, B ao quadrado. Ok? Tranquilinho, né? Aqui também eu coloquei uma divisão, só que uma divisão que não vai dar exato, mas dá para você simplificar, tá bom? Então, divisão que não é exata, simplifica do mesmo jeito que você está acostumado lá nas frações. Aqui, ó, 4 dividido por 20, dá para dividir em cima e embaixo por 4. Então, 4 dividido por 4 é 1, 20 dividido por 4 é 5. E as letras, tá vendo? Nenhuma delas são iguais. Então, o que você vai fazer? Copiar de novo. Apenas isso, tá bom? Só repete. E aí, galerinha, quando o numerador for 1, você pode ou não escrevê-lo.
Então, você pode representar assim, como assim, tá bom? Os dois jeitos tá certinho, tá? Aqui também eu coloquei uma fração que dá para simplificar. Então, ó, menos que divide mais é menos. 13 dividido por 26, dá para simplificar em cima e embaixo por 13. Então, dá meio. E, de novo, letra com letra. Ó. Aqui em cima tem P, mas embaixo não tem P. Então, o P repete, só repete. E vou juntar o Q com o Q. Como é divisão, você vai subtrair. Então, Q com 8 menos 5, tá bom? Que vai dar 3. Então, menos 1 meio de P elevado a 7 com Q elevado a 3. Ou, do mesmo jeito aqui, ó, como o numerador foi 1, você não precisa escrevê-lo. Coloca as letras aqui e o denominador, tá bom? Todos os dois representam a mesma quantidade, tá bom? Tranquilinho? Acho que dividir e multiplicar é bem tranquilo, né? Só que você só tem que lembrar das regrinhas lá da potenciação. Por isso que a gente estudou a potenciação primeiro, porque ela vai ser útil aqui nessa matéria, tá bom? De somar ou subtrair os expoentes. E agora nós vamos para a potenciação, tá bom? Dos monômios. O que significa isso? Você tem um monômio que ele vai estar elevado a algum número, elevado a algum expoente, tá bom? Então, aqui, ó, por exemplo, para efetuar, basta você elevar a parte numérica e depois a parte literal. Então, número por número e depois as letras sozinha, tá bom? Então, ó, você vai fazer o 5 elevado a 2, porque aqui, ó, eu tenho 5y3, todo mundo elevado a 2. Então, vai ficar o 5 elevado a 2, que tá aqui, e depois você vai fazer o y3 também elevado a 2, que tá aqui, tá bom? Então, agora nós fazemos o resultado. 5 ao quadrado é 25, tá aqui. Ah, galerinha, esse vezes aqui, lembra que a gente já falou isso lá na sala. Número grudado com letra, entre eles é sempre vezes, tá bom? E agora, olha para isso aqui. y3, y ao cubo, desculpa, elevado a 2. Tá vendo que tem dois expoentes? Também tem uma propriedade que a gente aprendeu na potenciação. O que a gente faz? Multiplica quando tem dois expoentes. Lembram disso? Então, eu vou fazer 3 vezes 2, que é 6. Então, o resultado disso é 25y6. Quem tem facilidade pode fazer direto, tá bom? Não precisa fazer esse processo aqui. Eu coloquei detalhado porque a gente não tá junto, não tá com, né, nossas aulas tradicionais. Então, como vocês estão copiando em casa, para ficar mais fácil para quem tem dificuldade. Mas quem tem facilidade já pode vir aqui direto e colocar 25y elevado a 6, tá bom? Não tem problema não. Aqui, ó, mesma coisa. Nós vamos separar o coeficiente da parte literal. Então, o coeficiente é o menos 3. Menos 3 elevado a 4. E aí, você vai lembrar, quando chegar aqui, ó, que é menos elevado a par. Isso também tem no caderno, galerinha. Então, menos elevado a par fica positivo. Lembra disso. Então, 3 elevado a 4 é 81, porque é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 de novo, tá bom? E aqui o A ao quadrado e o B ao cubo, todo mundo elevado a 4 também. De novo, o 2 vai ser vezes 4, porque são dois expoentes, ó. E o B elevado a 3 também vezes 4 aqui, tá bom? Cada um separado, tá? Faz cada um separado. Então, 2 vezes esse 4 e depois esse 3 vezes esse 4, tá bom? Então, por isso que ficou 2 vezes 4 deu 8, então o A vai ser elevado a 8. E aqui, 3 vezes 4 é 12, então B elevado a 12. Tranquilinho? Então, galera, o que vocês têm que prestar muita atenção é nas regrinhas da potência, tá bom? Prestar atenção nos sinais, quando tem dois expoentes, o que eu faço? Quando é divisão, o que eu faço? Quando é multiplicação, o que eu faço? A regra da potenciação ela vai ser aplicada muito nessa matéria. Então, prestem bastante atenção, tá bom? Agora, eu coloquei aqui uma fração, né? Elevada a um expoente.
Então, ó, para ficar mais fácil, ó, resolve dentro do parênteses primeiro. Então, aqui, claramente, dá para dividir 12 por 6, que dá 2. Aí, aqui dentro, olha, é divisão de mesma base. E a gente já fez isso hoje, ó, divisão de mesma base. Conserva a base, que é o M, e o que você faz com os expoentes? Subtrai. Então, esse 3 de dentro, menos esse 1 aqui. E lembrar que lá fora já existe um outro 3, tá? Então, não confunda. Então, ó, aqui dentro, 3 menos 1 deu 2. Agora, nós vamos fazer, ó, esse 2 separar, ó. Número elevado a 3. Então, aqui, ó, 2 elevado a 3. E agora, as letras elevado a 3. Como tem 2 expoentes, você multiplica. Então, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. E 2 vezes 3 é 6, ok? Aqui eu coloquei um produto também elevado a um expoente. Então, para ficar mais fácil, resolve lá dentro primeiro, depois você resolve esse expoente do lado de fora. Então, lá dentro, ó, multiplicação. Nós já fizemos lá em cima. Então, ó, menos vezes mais, menos. 2 vezes 3, 6. Agora, vamos para as letras. Multiplicação de bases iguais, a gente soma. Então, ó, o x aqui é 1. Quando não tem nada, ó, tá vendo? É 1. 1 com mais 3 daqui, tá escrito aqui. E agora vamos ver o y. 2 aqui, com 2 aqui, então você soma 2 mais 2. E não esquecer que tem um 3 aqui do lado de fora, ó, ele aqui, continua aqui, tá bom? Então, vamos lá. Menos 6, aí ele aqui, tá aqui. E agora nós vamos fazer, ó, o x. 1 com mais 3 deu 4. E 2 com mais 2 também deu 4. Só que ainda continua tendo 3 lá dentro, lá fora, ó. Repete. Agora que a gente já resolveu o nosso problema aqui dentro, nós vamos usar a regra da potenciação para esse daqui do lado de fora, ó. Então, nós vamos fazer o 6, o menos 6 elevado a 3, tá bom? Então, ó, aqui eu não escrevi não, eu fiz direto, mas o que eu fiz aqui foi menos 6 elevado a 3. Então, menos elevado a ímpar, tá no caderno, continua menos. 6 elevado ao cubo, 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 36, 36 vezes 6, 216. E agora nós vamos pegar, como tem 2 expoentes, ó, um aqui dentro e um lá fora, a regra diz pra gente multiplicar. Então, 4 do x vezes esse 3 do lado de fora, e pro y a mesma coisa, ó, 4 do y vezes esse 3 aqui do lado de fora. Então, ambos ficaram com 12, tá bom? Coincidiu de ficar igual. Então, menos 216, x elevado a 12 e y elevado a 12. Tranquilinho? Acho que é bem tranquilo, não tem muito segredo. O que tem que ter é atenção, galera. Muita atenção. É chato de fazer? É. Às vezes dá trabalho? Dá. Mas não é uma coisa muito difícil, tá bom? A radiciação, como a gente viu lá nas potências, ela é a operação inversa da potenciação, lembra? Então, o radical, a raiz, ela é a operação inversa da potência, tá bom? Então, como que a gente faz quando envolver radical? Então, a gente extrai a raiz da parte numérica e também da parte literal. E aí, você reduz os termos que são semelhantes. Em outras palavras, tá? Com os exemplos fica melhor. Coloquei uma raiz quadrada. Lembra que o índice da quadrada é 2, mas não precisa escrever. Então, de 81 e de x. Então, eu escrevi separado para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Mas quem quiser fazer direto, pode fazer, tá bom? Não tem problema não. Então, ó, raiz quadrada de 81, tá aqui, vezes. Lembra que entre o 81 e a letra é vezes, então o vezes está aqui. Escrevi o x ao quadrado sozinho. Raiz quadrada de 81, nós sabemos que é 9, então ele está aqui. Lembra que nós já trabalhamos isso, ó, simplificar radicais. Se o índice da raiz é 2, não está escrito aqui não, mas é. E aí lá dentro eu tenho um expoente 2, você pode simplificar.
cortar. Se você cortou, não existe símbolo de raiz mais. Então, sobrou x. Então, o resultado é 9x. Tá bom? Então, como o índice da raiz é 2, podemos simplificar com o expoente 2 da variável. Agora, nós temos uma raiz cúbica. Então, quando o índice for diferente de 2, é obrigatório escrever. Bom? Então, eu tenho a raiz cúbica de 8 sobre 125 com A ao cubo e B ao cubo. Então, eu separei novamente para ficar melhor, para vocês verem, mas não precisa, pode fazer direto. Então, a raiz cúbica de 8, a gente já sabe que é 2, nós trabalhamos isso. E a raiz cúbica de 3 é 125, por quê? 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 é 125. Então, tá aqui o resultado. Quem não sabe, é só fatorar. Quando você fatora, fica assim, ó. Vou fazer aqui do lado para vocês verem. Para quem ainda não conseguiu entender, vamos supor. A raiz cúbica do 8, se eu fatorar o número 8, ele é 2 elevado a 3, correto? Aqui era para ter uma... Aqui é 3, né, galera? Se eu simplificar esse 3 com esse 3, sobra só o 2. Por isso que aqui deu 2. A mesma coisa vai funcionar com 125. 5, quando você fatora, ele é 5 ao cubo. Então, você corta esse 3 com esse 3 aqui e fica só o 5. Toda vez que você corta o índice da raiz, o símbolo já some. Aí, por isso que o número fica sozinho, tá bom? E aí, como eu separei as letras, eu fiz a mesma coisa, tá vendo? Cortei o índice da raiz com o índice com expoente, ó. Índice da raiz com expoente. Então, já sai o símbolo e fica a letra sozinha, tá bom? Aqui na letra C, eu coloquei diferente, ó. Tá vendo? Aqui dentro, ó, os expoentes na letra B era o mesmo do índice. Aqui eu já fiz diferente, ó. Eu coloquei o índice diferente dos expoentes para vocês saberem o que vocês vão fazer. Então, a primeira coisa eu separei, ó, o 32, separei um M sozinho e o N sozinho. O que eu fiz? Fatorei o número 32. O 32 fatorado, para quem não lembra o que é fatorar, é pegar 32, divide por 2, aí dá 16. 16 por 2 dá 8, tá? Como se fosse fazer aquele MMCzinho. Ele é 2 elevado a 5. Aqui o M, aí beleza. Repetir aqui. Aqui ficou tranquilo, ó. 5 aqui fora, com 5 aqui dentro. Mas tá vendo que aqui é 5 e lá dentro é 10? Mas a gente consegue simplificar. Igualzinho a gente faz nas frações. Dá para simplificar lá fora com aqui dentro por 5. Então, eu dividi o índice por 5 e também dividi o expoente por 5. Quando eu dividi aqui por 5, ó, 5 dividido por 5, deu 1 nesse índice. Se deu 1, então já sai o símbolo de raiz. Então, o símbolo da raiz some, tá vendo que sumiu aqui embaixo? 10 dividido por 5 deu 2, por isso que ficou m ao quadrado. A mesma coisa foi aqui, ó. O 5 e o 15 são múltiplos. Então, dá para você dividir lá dentro e lá fora por 5. Então, quando eu dividi aqui por 5, deu 1. Se deu 1, já sai o símbolo da raiz. E aí, vai ficar o n, e 15 dividido por 5 deu 3. Por isso que ficou 2m ao quadrado, n3. Aí, eu escrevi para vocês aqui, ó. Quando o índice é múltiplo e os expoentes, você simplifica, tá bom? Não tem segredo. Aqui, a raiz quadrada, o índice não está escrito, mas quando não está escrito é 2. Então, resolver aqui primeiro facilita lá dentro, ó. 81, aí eu separei aqui com 9 e separei também as letras. 81 dividido por 9 é 9. Veja que ainda mantém o símbolo da raiz, porque eu estou resolvendo só lá dentro, tá bom? E as letras, olha só, divisão lá dentro, de bases iguais, ó, y e y. O que a gente fez lá em cima? A mesma coisa, ó. Conserva a base e subtrai os expoentes, porque na divisão você subtrai os expoentes. Aqui não precisou, porque a letra era uma para todo mundo.
Aqui não, tinha uma letra em cima e uma letra embaixo, tá bom? Essa é a diferença, da B para D é essa, porque aqui é uma para as duas. Aqui eu coloquei uma para cada uma para vocês verem como que ficaria, tá bom? Fiz de propósito. Então, ó, divisão subtrai. 6 menos 2, 2. Ainda tá dentro do símbolo. Agora que nós vamos resolver, ó. Raiz de 9 é 3. Já sai do símbolo, que é o resultado. E aqui ficou o símbolo da raiz. E 6 menos 2 é 2. Esse 2 da raiz, o índice, que a gente não escreve, mas ele tá aqui. Com esse expoente 2, você corta e ficou apenas o y. Por isso que deu 3y só, elevado a 1, né? Mas o 1 não precisa escrever. Entendeu, galerinha? Acho que é tranquilinho, né? O que vocês acharam? Acharam fácil? Acharam difícil? Eu acho que é bem tranquilo, tá bom? Então, galerinha, é isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês estudem, copiem a matéria, agiliza lá no seu caderno, com capricho, do jeito que vocês estão acostumados a copiar, e tente fazer os exercícios propostos que serão disponibilizados amanhã na plataforma. Então, conforme o nosso cronograma, tem para amanhã vai ter uma atividade do livro, mais uma outra lista que eu vou deixar sobre essa matéria. E aí, na segunda-feira, você vai anotar as suas dúvidas para que na segunda, na nossa aula online, eu esclareça todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, para a segunda, para que a aula de segunda flua, eu preciso disso, que vocês tenham a matéria no caderno, que vocês tenham tentado fazer atividade, porque durante a aula eu vou esclarecer as dúvidas e nós vamos corrigir os exercícios, tá bom? Vou perguntar quantos vocês acharam em tal número. Então, por favor, façam atividade durante esse final de semana. E se você está vendo esse vídeo, avise o seu colega que segunda-feira a gente tem um encontro marcado às 8 horas, tá bom? Não se esqueça. Então, um beijo, fique com Deus e até segunda-feira, tá bom? Tchau, tchau.